Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Conversa com o Analista, aqui na Safras TV. O meu nome é Gabriel Nascimento e hoje eu converso com o consultor de safras e mercado, especialista em trigo, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho do mercado de trigo que está começando aí uma recuperação de preço, especialmente da safra velha. E antes disso ainda primeiro eu peço para que quem está nos assistindo acesse safras.com.br e assine a plataforma Safras, onde lá vai encontrar informações e análises sobre o mercado de trigo e de várias outras commodities, e um pouco do que a gente vai falar por aqui nesse vídeo de hoje. Começando, Nelson, sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Não tem como não falar nisso nesse momento. Claro que o trigo ainda não começou a ser plantado de maneira mais expressiva no estado, mas já há alguns efeitos das enchentes sobre a safra de verão e o impacto disso sobre a capitalização dos produtores. Então, são muitas as variáveis que a gente deve prestar atenção, né? Exato, né? Em primeiro lugar, uma tragédia dessa, não tem como a gente não falar alguma coisa, né? Ressaltar sempre a solidariedade do povo brasileiro como um todo. Mas quando a gente fala para a nossa cadeia de trigo, é interessante a gente pontuar, ver de dois focos, o foco do produtor e o foco da indústria. Sempre lembrando que o produtor já enfrentou, em termos de reflexos diretos sobre a sua atividade, uma situação bem mais complicada no período lá de setembro, outubro, novembro no passado, quando estava colhendo a safra. Então, os efeitos sobre a produção de trigo foram muito mais severos naquele período. Por que que eu digo isso? Na atual temporada, a gente está com o início ainda da janela de plantio, então talvez atrase um pouquinho, mas não tem nada efetivamente que impeça o plantio, pelo menos. A gente sabe que as regiões de produção estão com terras com excesso de umidade, isso dificulta o plantio, até impede o início dos trabalhos, mas a gente ainda tem um espaço para que a produção seja avance, até porque as regiões de produção, pelo menos inundadas, não estão. Já ao lado da indústria, uma indústria que já sofria de uma situação exatamente porque a safra era menor, então estava precisando importar, e a concentração da indústria moageira é exatamente muito mais próxima ou até mesmo nas regiões que sofreram impactos diretos das enchentes. Então, tem indústrias que estão totalmente alagadas e não estão conseguindo operar. Então, basicamente, o que nós podemos ver é exatamente uma cadeia que vai sofrer muito devido a questões de logística. Por exemplo, um moinho que está na região de Caxias não tem possibilidades de escoar seus produtos para Porto Alegre, ou se tem com muita dificuldade em função do transporte. Então, há um impacto direto, os impactos econômicos na economia gaúcha, como todo, é difícil da gente mensurar, mas certamente a gente terá um impacto muito direto na indústria, e se impacta a indústria, de alguma forma também vai impactar o setor produtivo, os produtores que também têm dificuldade até de levar insumos ou, pelo excesso de chuva, até iniciarem os trabalhos de plantio. É isso, né, Elcio? Nós aqui na Safras News também viemos conversando desde a semana passada com representantes de moinhos, com representantes da cadeia produtiva como um todo, e o que a gente ouviu é justamente isso. Alguns moinhos no interior do estado já tiveram perda dos seus produtos. Um dos moinhos com o qual eu conversei falou sobre 6 mil toneladas que vinham da Argentina de importação e que estão agora debaixo da água em Porto Alegre. A gente vê imagens de silos, tanto em portos quanto em plantas de moinhos mesmo, onde os silos estouraram devido ao excesso de umidade. O grão, né, desses silos, a gente não sabe qual é a qualidade que vai estar, né? Nessa questão logística também já é um impacto. Tem moinhos que não foram afetados pela água, mas têm dificuldade de fazer chegar ou sair o produto. Tem muitos moinhos que têm os produtores, os funcionários, os trabalhadores, que também foram afetados. Então, são muitos os efeitos, porque a gente sabe, né? Os moinhos, tradicionalmente, são construídos às margens dos rios, pela questão logística, pela questão, seja tradicional, muito antigamente, do moinho de vento. Então, isso realmente foi um impacto tremendo, né? E para essa safra que está começando, como eu disse, ainda não se tem muito como ter uma noção do que vai ser o impacto, mas todas as fontes com as quais eu conversei, representantes de cooperativas, que trabalham, engenheiros agrônomos que trabalham diretamente com os produtores, já falam sim numa redução diária, principalmente por causa dos altos custos de produção, né? Em alguns lugares, o custo de produção está acima de 50 sacas por hectare, uma produtividade que, com sorte, vai chegar em 60. Eu ouvi de uma das fontes a seguinte frase: é preciso ter muita coragem para plantar trigo nesse ano. Então,
Daí tu já vê o cenário que vem de um impacto da descapitalização com as perdas na soja, né, toda essa questão aí. Então, são muitas coisas que a gente vai ter que prestar atenção. Se não for o problema do investimento do custo de produção, isso vai gerar um menor investimento e aí o potencial produtivo também é menor. Então, quer dizer, pode ter um impacto se não for redução de área, redução da produtividade. A gente vai ter que acompanhar bem de perto aí essa questão da safra gaúcha, mas que não é a única, né, Elson? A gente já tem o plantio do trigo no Paraná acontecendo e o mercado brasileiro de trigo, apesar dessa questão muito forte do Rio Grande do Sul, ele segue com alguns movimentos tradicionais para o período, né? Questão de oferta e demanda, as coisas vão se ajustando. Queria que você falasse como é que está o mercado brasileiro nesse momento. Beleza, em primeiro lugar, parabéns aí pela apuração da Safras News. Acho que passa um retrato muito claro, né, muito fiel do que está acontecendo aqui. Em termos de mercado mesmo, o que a gente tem recentemente, principalmente a safra velha apresenta elevações aí de preços em torno de 10% em relação ao mesmo período do mês passado. A gente tem o mercado paranaense que é heterogêneo, tem moinhos que estão com necessidades imediatas de aquisição, e esses moinhos estão pagando mais. Só para a gente ter uma ideia, a Argentina tem uma elevação muito expressiva das cotações. No início do ano, uma tonelada de trigo argentino no Porto era R$ 200, hoje está 270, 280. Então, o impacto dessa super elevação, né, dessa alta expressiva na Argentina, ele é sentido no mercado brasileiro que tem uma grande necessidade de importação. O impacto aqui no Rio Grande do Sul certamente vai reduzir a capacidade, o potencial de moagem do Estado, o Estado que é o segundo maior moageiro do Brasil, e isso vai acabar tendo que distribuir, de certa forma, a demanda para outras regiões ou para outros, mesmo em outras regiões do Rio Grande do Sul, não diretamente afetadas, mas também dentro da cadeia produtiva. O que tem de certo sobre o abastecimento é que nós temos ainda 3 meses da temporada da safra velha e temos uma necessidade de importar volumes que, para fechar um quadro de oferta e demanda dentro com estoques que não sejam muito apertados, será uma necessidade recorde de importação. Então, ter que comprar trigo, ter um trigo argentino mais caro, certamente dá uma sustentação para a elevação das cotações aqui no mercado interno. Quando a gente vê a safra nova, por enquanto não tem grandes dificuldades, digamos assim, de produção, até porque o Rio Grande do Sul ainda tem espaço para plantar. O plantio vem ocorrendo dentro de uma normalidade. Como tu disseste, a gente vai ter uma redução diária. A nossa primeira intenção lá era de 12%. Isso ainda vai depender de fatores, que eu acho que tu deixou muito claro os principais fatores aqui no Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado, esse preço um pouco melhor pode dar algum incentivo para o produtor, talvez não reduzir tanto a safra dentro das condições que tem. Mas, em termos de mercado, a gente vê esses preços subindo, porque o mercado internacional, como um todo, mudou a sua cara. A gente tem elevações, por exemplo, em Chicago, se comparar a um mês atrás, temos uma alta de mais de 20%. Então, o mercado internacional mudou a sua cara em função de números, especialmente de bons volumes já exportado pela Rússia e dificuldade da safra russa, mas em outros grandes fornecedores. Então, o mercado brasileiro tem um suporte para a safra nova, para recuperações de preços, e esse suporte, essa força de alta que tem, esse espaço para subir, vem da paridade de importação. Está mais caro importar trigo, e o Brasil ainda precisa importar bastante trigo. Então, para a safra velha, a gente tem ainda uma situação de preços firmes e tendência de alta para os próximos meses. Tá certo, eu acho que essas são as principais questões aí que a gente deve começar a observar nesse início de plantio. O Paraná, de um modo geral, vem, né, com a safra sendo plantada dentro de uma normalidade. Tem sim essas questões de necessidade de compras por parte de alguns clientes, como você bem ressaltou, mas de um modo geral as coisas vão se organizando para aquela velha ideia da oferta e demanda. Vamos torcer para que realmente esse temor, essa preocupação que se fala em relação aos próximos passos da agricultura no Rio Grande do Sul sejam que os efeitos tenham sido menores do que está se vendo, e a gente sabe também que os produtores e a cadeia como um todo vão trabalhar para se reerguer, porque é isso que sempre fizeram, né? Sempre se falou na tal da indústria a céu aberto. Então esse é um grande desafio, mas é mais um que vamos torcer aí que as coisas se encaminhem bem, até porque isso tem um impacto em todo o mercado e principalmente falando de trigo, na alimentação direta vai chegar lá na ponta para o consumidor, né?
Exato. A gente sempre fala que, como o produtor falou, que tem que ser muito corajoso para plantar trigo, mas essa é uma realidade em menor escala, mas que é uma realidade da plantio de trigo no sul do Brasil, especialmente. A gente fez um levantamento que, pelo menos em 50% das safras desde 1940, 1940, 1950, 50% das safras brasileiras tiveram algum impacto em relação à produtividade. Acho que o ponto positivo deste ano é que nós estamos numa transição de um El Niño para Laninha, e o Laninha, claro, também tem suas dificuldades, especialmente com mais frio no inverno, mas que pode ser uma situação climática um pouco melhor. Então, a gente aqui nas safras é otimista, né, em relação a essa situação, e a expectativa é que nós tenhamos esse ano uma safra melhor do que a do ano passado, e mesmo com a queda diária, uma oferta maior de trigo e com melhor qualidade do que na temporada passada. Tá certo, então, eu te agradeço aí pelo teu tempo, pelas informações. Convido mais uma vez o nosso espectador a acessar safras.com.br, se inscrever aqui no canal de Safras de Mercado no YouTube e assinar a plataforma Safras para ter todas essas informações e muito mais no acompanhamento do mercado de trigo, de todos os grãos, de todas as commodities que impactam no mercado agropecuário brasileiro e mundial. Obrigado, Elcio. Até uma próxima. Grande abraço, Gabriel. Um abraço a todos. Até a próxima.